Oi, eu sou a Ju, do Aprendendo Crochê, e nessa aula eu vou te ensinar um vestido de crochê tamanho adulto. Esse vestido é um resultado de uma votação que aconteceu na comunidade do canal e o vencedor foi um vestido com manguinhas curtas, então ele chegou. Na aula eu explico todos os detalhes para fazer para qualquer tamanho, tá, gente? Então, assim, para aumentar, para diminuir, para modelar, tudo isso eu ensino na aula. Você vai ver inteirinho na aula todos os detalhes e todas as dicas de execução para qualquer tamanho. Eu espero que você goste dessa aula. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam aprender também. Então vamos lá, vamos começar? Bem, então aqui, pra gente começar o nosso vestido, primeiro eu vou apresentar para você a sequência de cores que eu vou usar. Tudo sobra de fios que eu tinha aqui, tá? E são vários tipos de fios. Então, eu vou usar essa sequência aqui, ó. Se você quiser copiar, printar, amarelo, roxo, branco, laranja, rosa escuro, branco, vermelho, rosa médio, branco, verde, azul, branco. Tá? Não precisa ser exatamente as cores que eu apresentei aqui, você usa sobras de fios que você tiver em casa. Por exemplo, aqui eu tenho 3 tipos de fios, ó. Eu tenho Brunella, eu tenho Anne, eu tenho Clea 1000, certo? Então, o Brunella, ele tem a Tex 300, é um fio 100% algodão. Esse aqui é a cor crua. Essa aqui é a cor C, 0000C, tá? Eu tenho o Anne, que tem a Tex 295. Então, 295 para a Tex 300 não vai dar diferença na minha peça, tá? Eu posso usar os dois tranquilamente com um fio só. Essa cor roxa aqui é a cor 6614, 100% algodão. E eu tenho o Clea 1000. Só que o Clea 1000, a Tex dele é 151. Então, o que eu vou fazer quando eu trabalhar com o Clea 1000? Eu vou usar 2 fios juntos. Que aí dá 302 a Tex, né? Mas não tem problema, ó, 300, 295, 302 são todas praticamente a mesma Tex, bem próximas, então eu posso usar. Só que aqui no caso do Clea 1000, eu pego um fio de dentro e um fio de fora, na hora que eu for trabalhar com esse fio, tá? Então, esse Clea 1000 da cor amarela é a cor 1289, que tá o amarelo, ó, primeira cor, roxo e o cru, né? Botei branco aqui, mas é a cor crua que eu tinha. Depois eu coloquei o laranja, que na realidade esse aqui é mais para um amarelo queimado, um amarelo escuro, né? Essa é a cor 4146 do Clea 1000 que eu vou trabalhar em fio duplo. Depois eu tenho aqui o Anne nessa cor 6133, 6133, né? Aqui tá 8176, mas eu acho que mudou a cor, é 6133. É um rosa escuro, tipo um rosa choque. Aqui eu tenho o Anne na cor crua. Esse aqui é o 8176, ó. Depois eu tenho o Anne na cor vermelha, que é a cor 3528. Tenho o Brunella no rosa médio, que é a cor 77. O Clea 1000 na cor branca, 8001. Aí eu vou trabalhar em fio duplo ele, né? O Anne na cor verde, que é a cor 5637. E tenho o Anne na cor azul, que é a cor 2137. Eu tenho mais tons aqui de azul, de verde. Se acabar esse verde aqui, que eu tenho pouquinho, aí eu pego aquele outro tom de verde. Eu vou misturar, mesmo que não seja a mesma cor, né? Então, ó, aqui tá em ordem, como eu descrevi ali antes, né? Ó, tem bastante cores aqui. Se você não quiser fazer colorido, faz de uma cor só, não tem problema algum, tá? Eu vou fazer bem colorido aqui. Então, vamos lá, vou trabalhar com agulha 2 milímetros, tá? Bom, então aqui eu vou começar com a cor amarela e eu vou fazer 147 correntes. Ah, mas como é que eu sei com quantas correntes eu começo? Faz as correntinhas de forma que quando você fechar o círculo, passe na sua cabeça. Ou passe na cabeça de quem vai usar, né? Aí você pede a medida da circunferência da cabeça. Se for o caso de fazer para outra pessoa, a gente tem uma tabelinha aqui no canal de medidas para gorros, aí você pode usar aquela tabela como referência para a medida da circunferência da cabeça, tá? Esse círculo ele tem que passar ao redor da cabeça da pessoa. Tem que passar, tem que vestir, né? Eu vou fazer aqui a laçada inicial e vou trabalhar 147 correntes, ó.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até chegar 147. Deixa eu anotar aqui, ó. 147. Terminei aqui ó, o meu cordão com 147 correntes. Em centímetros, deixa eu esticar aqui, ó, deram 59 centímetros de correntes, tá? Então, ó, nota aí, 59 centímetros de correntes. Agora, eu vou fechar essas correntes em círculo, porque eu não vou fazer costura aqui no meu trabalho. Eu vou fazer uma peça em crochê tubular, sem costura. Então, eu vou vir aqui pelo direito das correntinhas, ó, cuidado para não deixar ela torcida. Venho aqui na primeira corrente e fecho com ponto baixíssimo. Vou trabalhar agora a primeira carreira da minha peça. Então, para essa primeira carreira, eu vou trabalhar assim, ó. Eu vou subir 3 correntes para o ponto alto e faço mais 2 correntes para o espaço. Venho aqui no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Fiz um ponto V simples, ó. Eu vou pular 2 correntes da base, ó, 2. Então, 1, 2. E na seguinte, eu vou fazer o ponto V simples novamente. Um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Ó, essa vai ser a minha primeira carreira, tá? Pulo 2 correntes, 1, 2, e na próxima faço um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Eu vou repetir essa sequência para toda a carreira, ó. Um ponto V simples, pula 2 correntes de espaço, repete o ponto V simples. Um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Terminei aqui a primeira carreira, ela fica assim, ó. Aqui deram 49 pontos Vs, tá? Ó, deu 49 Vs, mas não precisa se ater essa quantidade de Vs, tá? Porque, por exemplo, se você for fazer para um tamanho maior, você vai ter um número maior de correntes, né? Então, ou você pode só começar com a mesma quantidade de correntes, se essa quantidade aqui passar certinho na cabeça, e depois, para aumentar o tamanho da pala, é só trabalhar mais carreiras com mais pontos Vs, com mais pontos altos de cada lado do V, né? Vai aumentando, ponto V triplo, ponto V quádruplo, assim por diante, como eu vou ensinar agora. Então, aqui eu vou fechar essa carreira, ó, na terceira corrente do primeiro ponto, vou com um ponto baixíssimo até o meio do V e vou trabalhar mais uma carreira igual a essa que eu acabei de fazer, ó. 3 correntes para subir, mais 2 correntes de espaço e mais um ponto alto no meio do V. Então, não precisa mais contar nada, agora é só trabalhar um ponto V simples no meio de cada ponto V da base, ó. Vou no próximo, trabalho aqui um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto, ó. Vou no próximo, faço um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto e trabalho dessa forma para toda a carreira, tá? Vai ficando assim. Terminei aqui de trabalhar então com a cor amarela e eu arrematei aqui, ó. Fechei a carreira e arrematei. Agora, eu vou pegar a cor roxa. Vou emendar o meu fio aqui no meio do ponto B. E aqui eu vou dar um nozinho para prender, tá? Que não tem como esconder aqui o fio no ponto que eu vou trabalhar. Então, eu vou subir
3 correntes para o ponto alto, mais 2 para o espaço e vou fazer mais um ponto alto. Eu vou trabalhar aqui outra carreira do ponto V simples, ó, sobre os pontos que eu já tenho na base. Um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Próximo ponto V, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Próximo ponto V, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Então, eu vou trabalhando dessa forma para toda a carreira. Terminei, então, aqui mais essa carreira com ponto V simples. Ó, ela fica assim. Aqui eu vou fechar a carreira, então, eu deixo todos os fios para arrematar depois. Fecho a carreira na terceira corrente do primeiro ponto, com um ponto baixíssimo e caminho com ponto baixíssimo até o meio do V, porque eu vou continuar ainda com a cor roxa. Só que agora eu vou trabalhar ponto V duplo. Então, eu subo 3 correntes, faço mais um ponto alto, trabalho 2 correntes e faço mais 2 pontos altos. Próximo V, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Próximo V, novamente, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. E vou trabalhando dessa forma para toda a carreira, vai ficando assim. Quando você terminar essa carreira com ponto V duplo, na cor roxa, vai ficar assim. Você vai trabalhar agora mais uma carreira exatamente igual. Então, eu fecho na terceira corrente do primeiro ponto com um ponto baixíssimo, caminho com pontos baixíssimos até o meio do V, são 2 pontos baixíssimos, e repito, 3 correntes para subir, mais um ponto alto, 2 correntes e 2 pontos altos. Próximo ponto V, a mesma coisa. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Para toda a carreira. Bem, terminei aqui as 2 carreiras com ponto V duplo, né? Uma com ponto V simples na cor roxa, 2 com ponto V duplo na cor roxa também. Agora, eu fechei a carreira que eu vou arrematar. Eu vou continuar com ponto V duplo, só que eu vou trocar a cor. Agora, eu vou passar para a cor branca. Então, eu venho aqui no meio do ponto V, pego ali a minha cor branca ou crua. Nesse caso aqui, eu vou usar o Ane, ó. Vou emendar aqui o meu fio, subindo 3 correntes, trabalhando mais um ponto alto aqui, 2 correntes e 2 pontos altos. Continuo com ponto V duplo, tá? Escondi o fio aqui junto com os primeiros pontos, só que na cor branca agora. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Para toda a carreira, ó. Terminei aqui a carreira com a cor branca. É só uma carreira de ponto V duplo com a cor branca, tá? Agora, eu fecho aqui com ponto baixíssimo, na terceira corrente do primeiro ponto e arremato. Agora, eu vou emendar a cor laranja. No meio desse ponto V, vou subir 3 correntes, só que eu vou trabalhar em fio duplo, tá? Porque essa cor aqui é a cor do Cleamil. É um amarelo mais escuro, quase laranja, né? Mas eu tô colocando aqui como laranja, tá? Então, por isso que eu tô trabalhando em fio duplo. Mas se você tiver o Ane ou o Brunella nessa cor, trabalhe num fio só. Mais um ponto alto, 2 correntes e 2 pontos altos. Eu vou trabalhar novamente o ponto V duplo.
2 pontos altos, duas correntes e 2 pontos altos para toda a carreira. Bom, terminei então aqui essa carreira com a cor laranja. Eu vou trabalhar mais uma carreira exatamente igual com a cor laranja. Então, aqui eu vou colocar um ponto baixíssimo para fechar. Vou caminhar com 2 pontos baixíssimos até o meio do V. Vou subir as 3 correntes e fazer mais um ponto alto. 2 correntes e 2 pontos altos. E vou continuar um ponto V duplo para cada um dos pontos Vs da base. Terminei aqui as 2 carreiras com a cor laranja. Aqui eu já arrematei, que é o ponto V duplo, né? E aqui eu vou trabalhando essa parte que é a pala, ó, ela vai, depois que eu dobrar, ela vai ficar assim, certo? E eu vou trabalhando até que eu consiga pegar essas 2 partes aqui, ó, e elas cheguem abaixo do meu braço, que eu consiga dividir para a parte da manga, né? Então, eu vou trabalhando as carreiras até chegar nesse comprimento, que fique certinho para o corpo e que ao mesmo tempo eu chegue essas 2 partes aqui, ó, quando eu vista, ela chegue abaixo da linha do braço, né? Abaixo aqui da axila, para que eu possa dividir para a manga. Então, eu vou aumentando, vou colocando mais pontos altos no V, ou então, se eu não quero aumentar o V, eu vou colocando correntes de espaço, para ele ir abrindo sempre, né? Ó, tá vendo que ele vai ficando retinho aqui, ó? Se ele começar a ondular, é porque você colocou muito aumento, muito ponto alto no ponto V. Agora, se ele começar a fechar aqui para baixo, como se fosse um gorro, por exemplo, é porque você tem que colocar mais aumentos, mais pontos, tá? Então, agora eu vou usar essa cor aqui, ó, né? Essa cor escurinha aqui, ó, 6133. Só que eu vou trabalhar ponto V triplo agora, não vou mais trabalhar o ponto V duplo. Vou deixando tudo aqui para baixo, esses fios para arrematar depois. Então, eu vou ali naquele V que eu arrematei, no meio dele aqui, ó, no primeiro V da carreira. Faço 3 correntes para subir. E mais 2 pontos altos, ó. Procuro não colocar um ponto sobre o outro aqui, ó. Já vou escondendo, né, aquele fio do início. Então, são 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Vou lá para o próximo ponto V, repito, ó, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Como aqui eu estou trabalhando com ane, então é um fio só. Ó, vou trabalhando assim para toda a carreira. Essa cor é linda. Dá um contraste bem lindo com o laranja. Ó. Quando você terminar essa carreira com ponto V triplo, você vai fazer outra exatamente igual. Então, eu vou caminhar com pontos baixíssimos até o meio do ponto V e vou repetir. 3 correntes para subir, mais um ponto alto, mais um ponto alto. São 3 pontos altos. 2 correntes e mais 3 pontos altos novamente. Então, você vai trabalhar ponto V triplo sobre ponto V triplo. Três pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Ó, vai ficando assim. Terminei a outra carreira, então, com o rosa escuro. Vai ficando assim a parte da pala, ó. Vou dobrar aqui para você ver melhor, ó. Vai ficando desse jeito. Agora, eu vou arrematar, porque eu vou trabalhar uma carreira com a cor crua. Deixo esse arremate lá pro final. Posso até trazer aqui só por 2 pontinhos, para não deixar ali logo no ponto do arremate, ó, mas depois eu faço o restante do acabamento. Agora, eu pego a cor crua
eu vou fazer mais uma carreira de ponto V triplo. Então, subo aqui as 3 correntes, trabalho mais 2 pontos altos, é só repetir a carreira anterior. 2 correntes e 3 pontos altos, já escondendo aquele fio do início. Vou para o próximo ponto V triplo, no meio dele faço 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. E vou trabalhando dessa forma para toda a carreira, ó. Terminei essa carreira na cor crua, eu vou arrematar e vou trabalhar mais 2 carreiras de ponto V triplo sobre ponto V triplo na cor vermelha. Então, é só repetir a carreira anterior agora para as próximas 2 com a cor vermelha, tá? Vou pegar aqui essa cor vermelha. Ó, no meio do V, emendo o fio subindo 3 correntes. Faço mais 2 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos para o outro lado. Todos esses fios de início e final de carreira depois eu vou arrematar com agulha de tapeçaria, tá? Então, trabalhe agora mais 2 carreiras nessa cor vermelha. Ponto V triplo sobre ponto V triplo. Trabalhei aqui as 2 carreiras do ponto V triplo com a cor vermelha. Agora eu vou trabalhar com esse rosa médio aqui, né? Trabalhei com rosa escuro já, do Anne. Agora eu vou trabalhar com esse rosa médio aqui, que é o Brunella, tá? Então, mesma coisa, ó. Vou emendar o fio aqui onde eu arrematei. Eu já posso pegar junto aqui o final do vermelho e o início desse rosa e levar junto com os pontos, ó. Subo 3 correntes, faço mais 2 pontos altos, coloco 2 correntes e faço mais 3 pontos altos. Escondi com os pontos, né? Depois eu arremato com agulha de tapeçaria. Mais uma carreira de ponto V triplo, tá? 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Para toda a carreira. Terminei aqui a minha carreira com o rosa médio, com ponto V triplo, né? Agora eu vou caminhar com pontos baixíssimos até o meio do V. E ao invés de ponto V triplo, eu vou passar para ponto V quádruplo. Então, eu vou subir 3 correntes e vou trabalhar mais 3 pontos altos. Agora serão 4 pontos altos de cada lado. Então, 4 pontos, 1, 2 correntes e novamente 4 pontos. 2, 3, 4. Mesma coisa para o próximo V, ó. 4 pontos altos. 2 correntes, 4 pontos altos. Você vai trabalhando dessa forma para toda a carreira. Terminei essa carreira com o rosa médio fazendo ponto V quádruplo, né? 4 pontos altos aqui, 2 correntes e 4 pontos altos aqui. Agora eu vou fazer mais uma carreira exatamente igual a esta na próxima que eu vou trabalhar agora. Então, é só você caminhar com pontos baixíssimos.
Cheguei aqui no meio do ponto V, vou trabalhar as 3 correntes para subir, mais 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntes e vou fazer aqui mais 4 pontos altos. E repito para cada ponto V. Então, será ponto V quádruplo sobre ponto V quádruplo. Bem, terminei aqui a minha pala. Eu fiquei com 16 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carreiras para a parte da pala. Em centímetros, essa parte da pala ficou com... Vou colocar aqui bem certinho, ó. Isso aqui tá desencaixado. Praticamente 18 centímetros, ó. Trabalhei 18 centímetros, caso você for usar outro fio, aí você já sabe a medida, certo? Eu vou dividir para manga agora. Aqui eu tô trabalhando um tamanho M. Se eu fosse trabalhar um tamanho P, eu trabalharia só até essa carreira do ponto V triplo. Então, eu trabalharia só 14 carreiras e depois já dividiria, porque a abertura para um braço, para uma manga P é menor, né? Então, eu trabalharia até aqui, ó, para essa parte de ponto V triplo, certo? Agora, para o tamanho G e GG, eu vou dar a dica do aumento na divisão, na própria divisão aqui, tá? Eu não vou aumentar mais a pala para um tamanho G ou GG, eu vou aumentar a largura da manga e do corpo na hora da divisão. Então, eu vou dobrar aqui, ó. Aqui é onde eu terminei a carreira, tá vendo? Ó, onde eu terminei a carreira. Então, eu vou contar aqui, ó, esse Vzinho com o V lá de baixo. Tem que dar 12 pontinhos Vs aqui para essa divisão, ó. Então, eu conto embaixo e em cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos Vs. Vou colocar aqui um marcador pegando os 2 pontos Vs. Aí já fica a abertura para manga, ó. Mesma coisa eu vou fazer lá para o outro lado. Deixa eu dobrar bem aqui. Aqui para o outro lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E vou prender aqui. Pode ser um marcador, um fio de outra cor. Já tenho a abertura para manga, ó. Essa abertura para manga, ela fica com 18 centímetros de altura. Geralmente, uma cava padrão tem altura de 20 centímetros, né? Eu gosto que ela fique mais certinha, então vou fazer aqui com 18, tá? Na minha divisão, como é um tamanho M, eu só vou prender os 2 Vs com um ponto baixíssimo e começar a trabalhar sobre eles. Mas, no meu caso, ficou certa essa abertura no meu braço da manga e ficou certo também essa abertura que sobrou entre os marcadores para a parte do corpo. Agora, se você quiser fazer mais larga essa parte, eu vou caminhar com pontos baixíssimos aqui. Deixa eu só colocar o marcador lá. Vou caminhar com pontos baixíssimos até o meio do V e vou deixar a dica para você. Ah, Ju, ficou apertado para mim, não alcançou lá embaixo do braço, prendendo esses 2 Vs aqui, o meu braço aqui ficou apertado. Então, o que você faz? Coloca algumas correntinhas de espaço aqui antes da união, ó. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, ou mais se for necessário. E prende com ponto baixíssimo lá no outro V. O que acontece? Eu aumento a largura do corpo e aumento a largura da manga. Olha que legal. Ele não precisa fazer mais carreiras aqui para a parte da pala, né? Então, a gente já vai fazer o ponto para a parte do corpo do vestido, certo? Então, você faz isso, ó, veja como alargou mais. No meu caso, eu não vou colocar, tá? Aí, se você colocou 5 correntinhas aqui, tem que colocar 5 correntinhas lá na outra união da outra manga também, tá? No meu caso, eu não coloco. Eu só venho aqui, chego no meio do V. Quando eu for fazer o ponto baixíssimo no meio do V,
eu já pego o outro lá embaixo e pego os dois juntos. Eu vou trabalhar só a parte do corpo agora, né? E eu vou começar com a metade do ponto V, porque a outra metade eu completo quando eu chegar lá do outro lado. Deixa eu tirar esse marcador aqui, ó. Então, eu vou trabalhar só metade do V nesse espaço, a outra metade é quando eu finalizar lá no outro V, tá? Então, eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntes e vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Depois eu completo no final. Entre os pontos V, como eu não quero que o ponto V, geralmente, se a gente trabalha só ele vai abrindo um pouquinho, né? Aí ia ficar um vestidinho mais vazado, mas eu quero que ele fique reto. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar um ponto alto duplo no meio de cada ponto V. E aí, eu venho no próximo ponto V, repito. 4 pontos altos, 2 correntes, 4 pontos altos. Um ponto alto duplo entre os pontos V's no espaço, certo? E vou trabalhando até chegar lá na outra marcação, que eu fiz a outra divisão lá para outra manga. Eu vou só repetindo os pontos que eu tenho na base. Lembrando que ainda estou trabalhando, né, ó, a quarta carreira com rosa médio. Depois é que eu vou passar para o branco. Ó. Aí você vai trabalhando até chegar aqui nesse marcador. Cheguei aqui então, ó. Antes da outra marcação. Aqui eu fiz o ponto alto duplo. E agora, eu vou pegar junto esse ponto V da marcação com o outro. Tirar esse marcador daqui, ó. E vou fazer o primeiro ponto alto. Certo? Agora, aqui, ó, nesse espaço, que é o segundo, eu faço o segundo ponto alto, o terceiro, o quarto, as 2 correntes e novamente 4 pontos altos. Agora, eu continuo para essa parte, que é a outra parte aqui da abertura do corpo, né? Um ponto alto duplo entre o ponto V sobre ponto V. Quatro pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos. Se você quiser que o vestido ele fique mais vazadinho, que ele vá abrindo um pouco mais, né? Aí você pode fazer sem o ponto alto duplo, tá? Só ponto V sobre ponto V. Só que ele vai ficar uma aberturinha maior aqui entre os pontos V, tá? Como esse buraquinho aqui, ó. Certo? Aqui a gente preenche, aqui só com V ele vai ficar assim. Ó. Como esse aqui, ó. Então, você vai seguir agora até a gente finalizar a carreira. Um ponto alto duplo entre ponto V sobre ponto V, certo? Cheguei, então, aqui, ó, ao final da minha carreira. Tá vendo que eu tenho a metade do ponto V aqui? Então, aqui eu tenho um ponto alto duplo entre os últimos pontos V's. O que eu vou fazer agora? Lá do outro lado, eu fiz tudo sobre um ponto V só, né? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou lá no início, naquele espaço, faço um ponto alto, 2, 3, 4. Procuro que não fique ali sobre os outros pontos altos. Faço 2 correntes e fecho com ponto baixíssimo aqui. Na terceira correntinha do primeiro ponto, ó. Certo? Ó. Ele vai ficar desse jeito. Eu vou começar a minha carreira lá no outro ponto V, porque eu já saí aqui no meio, né? Aliás, depois do meio do ponto V. Então, eu vou com pontos baixíssimos ali até o próximo ponto V, que aí eu não preciso fazer fechamento de carreira, né?
Aqui eu sempre começo no meio do ponto V, não fica aquela marca de fechamento de carreira. E eu vou começar a minha próxima carreira agora, certo? Aí o fechamento ele vai ficar bem aqui na lateral, ó, da peça. E vou trabalhar agora só aqui nessa abertura do corpo, ó. Bom, aqui agora eu vou fazer a troca de cor novamente, né? Então, qual era que a minha sequência? Depois do rosa médio era o branco, verde, azul, branco, depois volta tudo novamente, certo? Então, aqui, ó, se você estiver fazendo da mesma cor, você continua, como eu expliquei aqui. Eu vou trocar a cor. Vou começar aqui nesse Vzinho bem do lado, da divisão da manga. Então, deixa eu só fechar a carreira. E eu vou arrematar. Agora eu vou passar para branca. Aí eu consigo começar no meio desse mesmo V. Esse fio aqui depois eu arremato. Ó, vou começar no meio desse V aqui, ó. Vou pegar a minha cor branca, qualquer branco que eu tiver aqui, né? Tem 3 tons de branco, então eu vou usar esse branco aqui do Anne. Vou começar sempre no meio do V, ó. Vou fazer os meus 4 pontos altos, minhas 2 correntes e os meus 4 pontos altos. Agora eu só vou repetir ponto sobre ponto, tá? Ó. Ponto alto duplo sobre ponto alto duplo. Ponto V sobre ponto V. 4 pontos altos, 2 correntes, 4 pontos altos. E aí, você pode ir fazendo a quantidade de carreiras com as cores que você quiser fazer a combinação, né? Então, aqui eu coloquei um branquinho depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras do colorido, ó. Aqui eu coloquei depois de 4, aqui eu coloquei depois de 5. Então, você vai intercalando as cores que você tiver, certo? Depois eu deixo na descrição do vídeo a combinação certinha das cores, quantidade de carreiras para cada cor, tá? Ó, agora eu só vou continuar com essa sequência intercalando as cores nessa ordem aqui. Depois do branco, eu sempre trabalho só uma carreira de branco, tá? Depois eu vou passar pro verde, depois pro azul. Aí depois pro branco. E aí depois vou voltar toda a sequência novamente que eu mostrei lá no início da aula, tá? Uma dica aqui, ó. Essas medidas que eu tô trabalhando aqui, a parte do busto, no caso que eu tô fazendo pelas minhas medidas, a parte do busto, ela tem 98 centímetros, parte de cima, e a parte do quadril, 105 centímetros. Então, não tenho muita diferença entre as minhas medidas de busto e quadril. Mas, se você tem o busto bem menor que o quadril, e aí tem que aumentar para o quadril, o que você vai fazer? Você tem 2 alternativas aqui, ó. Ou você coloca 5 pontos altos de cada lado do ponto V, aumenta para o ponto V quíntuplo, na hora que chegar perto da medida do quadril, né? Ali abaixo do umbigo, você já começa a aumentar para o quadril, e aí você vai colocar 5 pontos altos de cada lado do V, certo? Ele vai abrir mais. Ou então, você vai aumentar aqui no ponto alto duplo. Você pode colocar, por exemplo, o ponto V, uma corrente, um ponto alto duplo, uma corrente. O teu trabalho ele vai abrir mais, certo? E aí você pode ir acrescentando, por exemplo, trabalhou 5 ou 6 carreiras com uma corrente de cada lado do ponto alto duplo. Nas próximas 5 você trabalha com 2 correntes de cada lado do ponto alto duplo. Ou você pode colocar 2 pontos aqui em cima do ponto alto duplo ao invés de 1. Então, são várias as alternativas para aumentar para a parte do quadril, tá? Eu acho mais fácil trabalhar o ponto V como está, com 4 pontos, colocar uma corrente, o ponto alto, uma corrente. Automaticamente, meu trabalho ele vai abrir mais, certo?
Então, você vai continuar agora, depois eu volto para revisar a sequência de cores e quantidade de carreiras com você, até o comprimento desejado para o seu vestido. Bom, eu terminei aqui o vestido, ó, trabalhei todas as carreiras para o comprimento, ó, terminei com a cor rosa médio. Então, eu vou revisar tudo agora com você, tá? A gente parou aqui na divisão para a parte da manga, certo? Que foi com essa carreira rosa aqui, ó, rosa médio. Depois, eu trabalhei aqui mais 54 centímetros, ó, deixa eu te mostrar aqui na fita. Depois da divisão da manga, eu trabalhei mais 54 centímetros dessa parte branca até o final, tá? Então, o comprimento, você que vai decidir qual o melhor comprimento que você gosta para o seu vestido, mais curto, mais comprido. Então, daqui até o final, foi 54 centímetros. Em quantidade de carreiras, deram 42 carreiras, tá? Então, eu trabalhei aqui fazendo a troca de cores dessa forma, ó. Eu só mudei uma coisa na cor aqui, que foi depois do vermelho que eu não coloquei branco de novo. Então, ó, fiz o rosa médio para divisão, coloquei uma carreira com branco, duas com verde, uma com azul, duas com amarelo, três com a cor roxa, uma com branco, duas com laranja, duas com rosa escuro, uma com branco. Aí coloquei duas com vermelho, quatro com rosa médio, uma com branco, duas com verde, uma com azul, duas com amarelo, três com roxo, uma com branco, duas com laranja, duas com rosa, esse aqui é o rosa escuro, né? Uma com branco, duas com vermelho e finalizei com 4 do rosa médio. Então, eu só fui seguindo a sequência que eu trabalhei aqui na pala, ó. Amarelo, roxo, branco, laranja, rosa, escuro, branco, aqui vermelho e o rosa médio. Depois branco, verde, azul. E aí comecei tudo novamente, certo? Então, eu repeti uma vez, aí comecei o amarelo, fui até o azul novamente. Repeti 2 vezes a sequência de cores, depois fui do amarelo até o rosa novamente. Então, foi 3 vezes a repetição da sequência de cores, tá? Agora eu vou deixar uma dica em relação a se você quiser acinturar, aumentar, diminuir o seu vestido para deixar ele mais modelado no corpo. Então aqui, ó, a minha peça, ela é retinha, porque a medida do meu busto não tem muita diferença em relação ao quadril. Então eu não fiz diminuição, enfim, não troquei agulha, nada no meu. Mas se você quiser ele mais acinturado, o que você vai fazer aqui, ó? Trabalhou a divisão para manga? Você vai trabalhar 1, 2, 3 carreiras normalmente, só na parte do corpo, né? Quando chegar nessa carreira azul, que é a 4ª carreira depois da divisão da manga, aí você passa para a agulha 1,75. O que vai acontecer? Ele vai fechar um pouquinho mais, porque seus pontos vão ficar menores, e ele vai dar uma leve cinturada. Então, aí você, na carreira azul, passa para 1,75 milímetros a sua agulha, trabalha 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras com a 1,75 milímetros a agulha, tá? Depois, na branca, você volta para a agulha 2 milímetros, que é a que você iniciou o trabalho. Faz a branca e mais 2 aqui que são da cor laranja. Então, são 3 carreiras voltando com a 2 milímetros. Aqui nessa parte rosa, como já começa a abrir mais para o quadril, se você tem uma diferença bem maior de largura do quadril, o que você vai fazer? Ou você vai usar aquela dica que eu deixei de aumentar no ponto V um ponto alto de cada lado, ou colocar a corrente antes e depois do ponto alto duplo, ou então você usa a agulha 2,5 milímetros. Aí ela vai abrir mais o seu trabalho e vai vestir certinho no quadril. E aí você segue com a 2,5 até o final do trabalho, tá? Então, essas são as dicas caso você queira modelar mais o vestido, queira deixar ele mais acinturado, depois queira abrir mais para o quadril, tá bom? Então, aqui agora ficou todos esses fios para a gente fazer o arremate. E a gente vai fazer isso agora. Como é que eu vou fazer esse arremate aqui? Eu vou colocar na agulha de tapeçaria e eu vou vir aqui subindo por trás dos pontos. V, na mesma cor do fio que eu tô escondendo, né? Ó. Eu vou lá pro outro V. Vou dar a volta por dentro dos pontos dele, ó. Vou vir aqui para baixo, voltando pro V que eu iniciei o arremate.
passo a agulha por uns 2 pontinhos e por dentro daquele fio que ficou ali daquela laçada, dei outro ponto de arremate, ou seja, eu saí desse V, fui lá pra cima, atravessei pelo outro, voltei e agora eu vou vir pro mesmo lugar. Vou passar novamente o fio aqui e vou sair aqui, ó. Essa pontinha aqui, depois, se você quiser, você pode colar com uma pontinha, pega um palitinho, uma agulhinha, uma pontinha de cola de silicone transparente, você pode colar ele aqui na mesma cor do fio, tá? Quando você cortar a ponta. Assim ele já fica bem seguro, mas de qualquer forma, você pode fazer isso, tá? Colar a pontinha aqui na mesma cor do fio. A cola de silicone, ela é transparente, mas só uma pontinha da agulha mesmo, bem pouquinho. Coloca ali e pronto. E aí você vai fazer esse arremate para todos os fios soltos, ó. Eles ficaram todos de um lado, tá vendo? Só tem arremate desse lado aqui, ó. Foi sempre no mesmo ponto V que a gente fez a troca de cor, né? Então, agora a gente vai fazer até o final todo esse arremate. Terminei aqui todo o arremate pelo avesso do trabalho. Lembrando que quando você terminar o vestido, reserva 1 horinha só para o arremate, porque aqui foi 1 hora só para fazer todo o arremate, né? Então, você faz com paciência, numa hora mais tranquila, para fazer bem direitinho, né? Bem devagar e deixar o trabalho perfeito. Agora, eu vou virar o trabalho aqui pro lado direito. E o nosso vestido, ele está finalizado. Então, agora vamos à dica do forro, né? Ó, aqui eu gosto de usar como forro essas anáguas. Você encontra em lojas de departamentos, você encontra em lojas de moda íntima, lingerie, enfim, elas têm de todas as cores, ó. Você só veste ela por baixo do vestido e pronto, ela já serve como forro, não precisa costurar nenhum forro por baixo, nada. Aqui dá pra usar essa branca, dá pra usar uma chocolate, né? Dá pra usar outras cores também, porque o vestido é bem colorido, né? Então combina com várias cores, tá? Essa é a dica do forro. E você só coloca, pronto, você vai ver na foto que fica super legal, bem discreto, tá? Ó, essa é a dica do forro. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz um vestido de crochê adulto com a pala redonda, super fácil de aumentar, diminuir para qualquer tamanho. Eu espero que você tenha gostado da aula e até o próximo vídeo.